chegue mais, venha. Esse é mais um episódio da série Serra Talhada, Meu Canto e Meu Encanto. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Praça Sérgio Magalhães, tendo início aqui na Casa da Cultura. A Praça Sérgio Magalhães foi a primeira praça construída de Serra Talhada. Ela foi construída por volta de 1945. E algum dos prédios históricos é justamente o da Casa da Cultura, que foi construído há exatos 124 anos, lá em 1904. Foi construído inicialmente para ser uma espécie de conselho, né, que é equivalente à Câmara de Vereadores. E nessa época, o vereador não ganhava salário, viu? Eles trabalhavam de graça. O quê? Não acredito. E esse prédio histórico, ao passar do tempo, se tornou fórum. E aí tem um detalhe bem interessante. Na realidade, a frente da casa não é esta que nós nos acostumamos a ver nos últimos anos. Na verdade, aqui seria a parte traseira da casa. A frente da casa do outro lado, certo? Porque na rua, quando o prédio foi construído, não existia outro imóvel. O CIST só veio a ser construído em 1951. Faz tempo. Ou seja, existia aqui a Igreja de Duas Torres, já erguida, né, em 1904. E a entrada do fórum e do prédio era por trás. Com o passar do tempo, foram surgindo novas construções, até que mudou um pouco a dinâmica do que foi um dia o fórum até 1987. Muita gente pergunta se cabia todo mundo. Na realidade, não, dependendo da quantidade de pessoas, os julgamentos eram realizados no CIST. A gente tem até uma foto aí que mostra um dos jurados de um desses julgamentos foi o nosso querido Assisão, lá nos anos 60. Né? Então tiveram vários julgamentos. O julgamento da assassina da Cruz da Moça foi realizado no CIST e o processo todo desenvolvido aqui no prédio do Fórum. Então esse prédio é histórico, a arquitetura está preservada, não é? Algumas alterações, entre elas a porta que foi aberta, que na verdade não era por aqui que se entrava, né? Era um muro, a entrada era aqui na lateral. Mas enfim, esse é um dos pontos. Aqui ao extremo, do outro lado, onde é o bar Seu Carlos, saudoso Seu Carlos, né, que foi uma das, felizmente, vítimas da Covid, funcionava a agência do Banco do Brasil. Durante muito tempo, funcionou como a agência do Banco do Brasil. E no final desse episódio, a gente vai contar como foi a mudança desse prédio e o envolvimento da prefeitura e o envolvimento da praça nessa história do Banco do Brasil. Mas caminhando mais um pouquinho, bem por aqui, esse lado aqui, existia um tanque. Porque essa praça já foi reformada 3 vezes. Um tanque. Eu não sei se os gestores queriam fazer uma piscina. É um negócio meio aleatório. Ah, bagaceira! Nós tínhamos aqui um empreendimento que funcionava como posto de gasolina, né, que era da família Nunes. A gente tem até uma foto para fazer o registro. Era mais ou menos onde está aqui a farmácia Lorena. Entre esse trecho era que ficava uma distribuidora de gasolina da Texaco. Aqui onde é o Banco do Nordeste, funcionou durante algum tempo a Escola Municipal Cornélio Soares. Era uma escola que atendia o público, mas era mantida pela rede municipal. Posteriormente foi erguida a Escola Cornélio Soares, né, no modelo industrial. Por que industrial? Porque estimulava a indústria, o profissionalismo na área da indústria, né? Então, por exemplo, as cadeiras históricas do Pereirão foram confeccionadas lá, né, pelos professores e alunos, cadeiras de ferro, né, mais de 500 cadeiras. Infelizmente, para a tristeza nossa,
As cadeiras que eram patrimônio cultural histórico, uma recordação dos tempos áureos do industrial, foram vendidas. Não se sabe nem para onde foi o dinheiro, mas foi retirada do Pereirão e vendidas, certamente para algum ferro velho, e o dinheiro não se tem notícia em que foi investido. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Mas então aí o prédio que funcionava o antigo Cornélio Soares foi vendido para o BNB, que foi inaugurado aqui em 1985. Histórica Praça Sérgio Magalhães. Existiu na primeira versão dela, que é datada entre 1940 e 1940, coreto. Só que não era um coreto bem arredondado, era um palco, tinha toda uma dinâmica, foi o primeiro coreto. Aí ele depois foi demolido para a segunda reforma de 1969, 1969. E vê aquela antiga e conhecidíssima formato cheio de degraus, subidas e descidas de bancos da reforma da Praça Sérgio Magalhães. A outra coisa que chama a atenção aqui, e vamos aqui puxar pela memória, tínhamos o segundo coreto, que era em forma de círculo. E interessante que nos anos 90, o prefeito da cidade resolveu fechar o coreto, colocou colunas e transformou num bar. Meu Deus. E houve uma revolta da população e a estrutura do bar, vejam só, era um coreto público, ia virar um bar, um espaço privado, acabou voltando a ser o coreto que a gente conheceu até bem pouco tempo atrás. Nesse coreto também, né, o arredondado, tínhamos várias pinturas do artista Juraci Jussier. Muda a gestão, passa a gestão e acabaram pintando e tirando as pinturas, né? Umas obras muito bonitas do grande Juraci. Aí vamos chegando ao ponto que é justamente, como eu contei no início, a história do Banco do Brasil. Como eu falei, a agência do Banco do Brasil funcionava lá onde hoje é o bar de Seu Carlos. E aí na década de 70, o Banco do Brasil negociou com o município a compra de um pedaço da praça. A ideia era construir aqui, no meio da praça, a agência do Banco do Brasil. Eu tô passada, chocada. É similar ao que aconteceu em Carnaíba. Quem já andou em Carnaíba vai ver que no centro da praça tem a agência do Banco do Brasil. E saiu matéria nos jornais do estado, na Diário de Pernambuco. E houve uma mobilização da população porque não aceitavam. Como vai vender a praça para o Banco do Brasil? Não sei. Então houve uma mobilização e a prefeitura teve que rever. E aí o Banco do Brasil foi construído aqui no local que historicamente a gente se lembra, né? O beco do Banco do Brasil, beco da Caixa, enfim. Mas o banco seria erguido nesse trecho. Mais à frente tenha o Bar Abrigo. O Bar Abrigo, que os mais antigos têm boas lembranças, reuniam um grupo de cidadãos que gostavam de boas conversas e de também beber, né? Entre eles, Gira de Mané Lourenço, que era uma das figuras mais folclóricas da cidade. É tanto que ele faleceu nos anos 70 e ainda hoje tem histórias e mais histórias sobre Gira de Mané Lourenço. E conta-se que aqui no Abrigo tinha um copo específico só para Gira. Era o único dos consumidores de bebida alcoólica que tinha um copo padronizado. Veja como é a modernidade. Tinha um copo exclusivo só para Gira. Então tem fotos mostrando aqui o Bar Abrigo, que depois foi demolido. E lá onde está, mais ou menos aqui, mais ou menos onde está essa barraca, existia aqui um monumento, parecido ou não com um obelisco, mas era uma torre de publicidade. E durante os anos 80 você andava na praça e havia, ele era um quadrado
E em cada espaço havia a publicidade de um comércio, uma loja de roupas, de uma farmácia. Não sei dizer quando foi construído e também quando foi demolido. Também não sei. Mas muita gente há de se lembrar desta torre que tinha a publicidade. Então essas são algumas das histórias, né? Aqui, para quem não se lembra, aqui do lado mais ou menos ficava o Bar do Vaqueiro, né? Que era Nando Rufino, Gilson. Mais em cima teve o obelisco, né, de Seu Luiz Lorena. Enfim, a Casa do Barão, né, que virou uma loja de roupas, mas a arquitetura lá em cima ainda dá os traços. A Casa do Barão é um dos prédios mais antigos aqui da praça e da cidade, né, onde morou o Barão do Pajeú. Lógico que a casa não foi construída por ele, foi construído bem antes, certamente por alguém da família Pereira, né, que foi todo loteado essa praça. E aí era bem interessante que até bem pouco tempo existia um sótão. E tem casas ainda na rua Cornélio Soares que tem esse sótão, que era uma espécie de primeiros andares construído de madeira. Tinha a escada e você subia e tinha aquela área que era chamada sótão. Então é uma casa histórica, espero que um dia os proprietários, quem sabe, possam restaurar. Também existia bem próximo aqui a farmácia de Seu Olímpio Menezes. Foi o segundo farmacêutico da cidade. O primeiro talvez não tenha nascido em Serra Talhada, mas Seu Olímpio tinha um vínculo com a cidade, foi farmacêutico. E ele também era um advogado rábula. O que é isso? Era aquela pessoa que tinha conhecimento jurídico, mas não era formado em direito. Então, Seu Olímpio atuou em muitas causas, tanto na área criminal como na área civil, durante muito tempo. Assim como ele, outros também foram advogados rábula. Bem aqui ficava a barraca de Tom de Bia, cercado de pé de castanhola. E aí tinha as curiosidades, revista em quadrinhos, né? Era onde a gente lia sobre os personagens da Marvel, da DC. Era nossa construção. Tinha a revista Capricho, revista Contigo, jornais também. E tinha aquela leitura proibida para menores. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E aí eu ouvi da boca de Tom de Via, entrevistei ele certa vez, que quem mais procurava essas revistas, né? Playboy e outras mais de imagens mais grotescas, eram os velhinhos. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Ele disse que os velhinhos era quem chegava desconfiado, né? Ali dava o dinheiro, sabe? Então ele passava rolava no jornalzinho aí, tome. E os velhinhos iam se deliciar com as imagens, né? Aquelas imagens que vocês aí podem pensar, né? Vai pela criatividade de cada um. Mas enfim, são coisas do saudosismo de uma cidade que mudou sua estrutura, sua dinâmica e que cada vez mais se moderniza, mas fica aí o registro, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, segue o nosso canal, vai lá no sininho, deixa seu comentário, faça com que nossas histórias, a nossa encantadora Serra Talhada ganhe o mundo através da TV Farol. Então, até a próxima. Valeu!